Bíblias, o livro de 2 Samuel, coisa boa. Abramos nossas Bíblias, irmãos, no livro de 2 Samuel. Capítulo de número 23. Amém? Penúltimo capítulo aí do livro de 2 Samuel. Se o Senhor bateu o irmão dedo em Reis, volta um pouquinho. Ok? 2 Samuel 23. Depois nós vamos abrir outro texto, então marca esse daí com o seu cordãozinho assim, põe um marcador aí, porque abriremos outros mais. Diz assim, palavra do Senhor, 2 Samuel 23, a partir do 8º. São estes os nomes dos valentes de Davi: José de Batsebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficou pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o aramita. Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Salta o seu texto até o verso de número 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Ele tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Amém? Até o verso de número 19. Não temos mais 3 versos, 20, 21 e 22. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu uma cova e nele matou um leão no tempo de neve. 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe de mão a lança e com ele o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Amém? Talvez você tenha batido os olhos nesse texto e olhado as histórias como desenho animado nessa Bíblia, porque eu gosto de ler a Bíblia vendo os personagens, vendo a ação, as coisas que aconteciam. E quando eu leio os textos de Samuel, de Reis, aquelas lutas, parece que você está assistindo um grande filme, né, de guerras e de batalhas. São livros emocionantes, de vitórias e coisas de Deus muito boa. E aqui nós temos os valentes, os grandes soldados, que eram chefes de grupamentos, os grandes parceiros de luta de Davi. Irmão, numa grande guerra, num exército e num governo, ninguém luta sozinho. E Davi tinha os seus
parceiros, seus amigos que lutavam junto com ele, e às vezes lutavam por ele sem ele estar presente, porque um rei às vezes também não vai poder estar. Então nós temos aqui grandes, e começa o texto no verso 8, falando de um cara muito legal, Josebe Bassebete, em algumas traduções Jazebeão ou Javezão. Uma vez escutando o ilustríssimo pastor Jeremias Pereira, que é um amado, eu sempre falo dele, amo esse homem. Uma vez na Cepal ele pregou sobre esse Javezão, e aquele sermão nunca mais saiu da minha mente, e eu tenho ele em DVD. Então é uma bênção, porque esse homem Javezão ou Josebe Bassebete, dependendo da sua tradução, ele, diz o texto, brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. E aqui tem outros feitos destes homens, da qual eu li, de heróis que lutando pelo reino de Davi. Heróis, guerreiros, alguns cavaleiros, outros espadas, outros trabalhavam com lança, com cavalo ou a pé, homens que lutavam em favor de um reino. E naquela época, é diferente de hoje. Os tempos atrás, as guerras eram com um avião, jogavam bomba. Aí teve uns casos no globo que eles mesmos eram bomba, porque eles mesmos enfiavam o avião com tudo, né? Agora os caras não estão querendo mais morrer, não. Já coloca avião não tripulado e taca a bomba lá de cima sem piloto. Tecnologia aqui, parecendo videogame. Tem ninguém querendo dar vida pelo seu reino, não. Vai lá pro outro. Nós taca aqui um míssil daqui que atravessa o continente e acerta o alvo milimetricamente. Então, meus irmãos, nessa época aqui o negócio era mais complicado. Eu lembro quando fiz o tiro de guerra, aquele negócio de taca, põe a bala, uma, engatilha e atira. Aí depois você tem que abrir de novo, pôr outra bala, é uma por uma. E se você errar, o inimigo vem chegando perto. Obviamente que nós no tiro de guerra nunca ia pegar uma guerra assim, a gente ora para Deus também que não aconteça, né? Mas havia as instruções militares, e o sargento que nos instruía, o sargento Carlos, lembra? E ele me falava assim: mas se o inimigo vier chegando, você não errou o tiro, até você, muitas vezes eu nervoso, você já pega a sua baioneta, coloca na ponta e serve de baioneta. Olha só que arma antiga, gente. Já vira uma briga corpo a corpo. É como uma faca na ponta do fuzil, e você tem que enfiar no bucho dele, né? Entende? É uma briga física, corpo a corpo. Já não é mais o tiro à distância, se você errar o tiro. E eu fico pensando que nessa época não tinha tiro à distância, era só corpo a corpo, era espadas. Quando era à distância, era em flechas. Mas isso no primeiro estágio, porque os sobreviventes das flechas iam chegando. E depois era na espada. Na espada. E esses homens davam a vida pelo seu reino. Esses homens lutaram. Muitos morreram. E esses aqui são valentes, vencedores. Guerreiros e vencedores. E a gente vê aqui a história de gente que não tinha medo. José de Bassebete, gente, brandiu a sua lança. Olha a arma, lança, um dardo, né? Contra 800. Um homem lutou contra 800. Dá para entender isso? Dá para entender. Que é uma pessoa. A gente pensa desses guerreiros fortes. A gente lembra de Sansão, que arrepiou
E a história que eu mais gosto é da queixada, né? Muito massa isso, muito bom. Bem, bonito. Os caras ganhando de 800. Gente, quando chegar lá no céu, eu vou falar: Jesus, mostra aquela fita, aquele videotape no Jabezão, que eu quero assistir esse filme de guerra. Deve ser uma beleza. Um homem. Eu quero ver aquela festa que Sansão fez de pôr fogo no rabo da raposa. Olha que massa! E destruir tudo. Outro vídeo que eu quero ver é de Moisés também abrindo as águas lá. Mostra essa fita para nós. Coisa linda. Não, tem gente com coragem, gente fenomenal. Mas aqui não é gente diferente da gente. Não tem nada de sobrenatural. Gente que dá vida pela obra. E essa noite eu quero falar sobre os valentes de Davi, os valentes da casa de Deus. Qual tem sido a sua luta? Nessa época nós estamos aqui lendo um texto de um período de batalhas, guerras físicas, brigas à espada, dardos, flechas. Qual que é a sua batalha de hoje? Você é um Jabezão que está vencendo 800? Ou quando vem o primeiro, você já chora, reclama e provavelmente está perdendo as suas batalhas? Deus está chamando hoje gente valente. Na sua Bíblia talvez seja igual a minha e tem alguns títulos. Isso não é palavra de Deus, não é Bíblia, mas metodicamente pode nos ajudar. E o título que o tradutor colocou aqui, a editora: Os Valentes de Davi. Recebeu o nome de valente, gente corajosa. Meus irmãos, essa palavra é para nós, amém? Quais são os valentes do Senhor Jesus hoje? Um homem sozinho enfrentar 800 com uma única lança. Coisa boa de Deus. Nós temos também Eleazar, verso 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Olha que situação. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Meu irmão, guerra acontece nesse período de guerras físicas. Tem que falar assim, porque hoje as guerras não é física, né? É bomba, é pau, é míssil, não tem contato homem com homem, né? Pouco, né? Veio uma turma e venceu, e veio outra turma e venceu. Aí chegou um tempo que talvez Israel pensou que não tinha mais e foi embora, se retirou. Ou talvez se retirou porque achou que a luta tinha acabado, ou se retirou por medo. Mas teve um homem chamado Eleazar, que ficou e lutou sozinho. Mas essa luta dele me impressiona por uma garra, por um homem que entrega o seu corpo físico ao limite, contra todo tipo de comodismo ou preguiça, porque se os outros foram, ele poderia ter ido também. E normalmente é o que acontece assim: onde a maioria for, eu vou, sozinho não vou não. Cômodo ficar no meio da multidão, porque teu nome talvez não apareça entre a vergonha de ter se acovardado, porque vai ficar uma grande multidão apenas. Mas esse Eleazar não se acomodou em ficar no meio da multidão, que fugiu e feriu os filisteus até lhe cansar a mão. E a sua mão ficou apegada à espada naquele dia.
Eu não sei, uma questão da medicina, o que acontece nos tendões, nos nervos, no músculo que contrai para o homem pegar uma espada com força para guerrear e vencer muitos, mas de tanto fazer essa força na sua espada, provavelmente aquela tensão nervosa, os músculos da mão não abriram mais, ficou travada a espada. Mas por causa daquela força de pegar naquele ferro, naquela madeira talvez, duro, e pela força empenhada ali, sua mão foi sangrando. E esse sangue, junto ali com aquela pressão, foi quase que servindo de uma cola. Aquilo ali foi grudando na espada, pelo sangue que coagulava e pelos tendões e os nervos e os músculos atrofiados, e a espada não mais saiu de sua mão. Qual é o esforço físico que você faz pela obra de Deus, por aquele que deu a vida e aguentou a cruz? Jesus suportou um esforço tremendo por amor a nós, e Ele deu sua vida até a morte. O que você faz por Ele? O Senhor Jesus não quer sacrifício físico, porque todo o sacrifício foi feito na cruz. Amém, meus irmãos? Só que também Ele não quer gente covarde e preguiçosa. Ele precisa de guerreiros, porque a nossa luta não acabou. A nossa luta não acabou. E aqueles que acham que acabou estão perdendo e não estão percebendo. Aqueles que acham que a luta acabou estão perdendo e não estão percebendo. Próximo guerreiro, Samar, verso 11 e 12. Depois dele, Samar, filho de Agi, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Parece que o povo de Israel gostava de fugir da guerra. A maioria não gostava de guerrear, não. A maioria gostava só do agito. Quando o bicho ia pegar, fica mudo, vaza, some. Mas teve um homem que estava próximo a uma fazenda, a uma plantação de lentilhas, e veio os inimigos, os filisteus, para invadir e destruir, ia destruir aquela plantação de lentilhas. Eu não como esse negócio ruim nem a pau. Eu não curto lentilha. Os supersticiosos dizem que comer no Réveillon ainda ajuda a ter dinheiro, né? Vai trabalhar, vagabundo, que dá mais dinheiro. Mas na época a gente lembra que, pelo texto bíblico, da história de Jacó e Esaú, foi trocada a primogenitura por um prato de lentilhas. É uma comida típica da região. Então aquilo ali valia para eles. Lentilhas ali é prato típico, onde muita gente comia. E vai destruir o seu alimento? Jamais. Mas o povo não quis nem saber. Sumiu. Mas ficou Samar. Aqui não. Enfrentou aquele exército inimigo para defender o que era seu, o que era do seu povo. Numa rodinha de muitos estão criticando a sua fé, onde muitos estão criticando a fé cristã, a fé evangélica, e é normal. Os nojentos políticos do nosso tempo não tem pudor, não tem respeito pela fé cristã, e fica aí falando besteiras nos nossos tempos contra a fé do Senhor Jesus Cristo, nós pastores contra nós servos do Senhor, ironizando, satirizando. E aí você fica numa rodinha onde tem gente falando mal, aí tem alguns outros crentes que você sabe que se recua. Religião se discute. Eu não quero caçar encrenca.
É. Em outra palavra, isso quer dizer frouxo. Porque ele acha que assim, eu tenho que defender. Eu não posso fugir. Eu não vou aceitar que o inimigo venha destruir o que é meu. Talvez alguém tenha falado mal da tua igreja. Você fala, é verdade mesmo. Pastor não presta nenhum. Tudo igual. Você talvez tenha até concordado. Às vezes uns fogem e outros se juntam até com o inimigo para falar mal das coisas de Deus, da casa do Senhor, da obra de Deus. Mas cadê os valentes que se levantam e falam, aqui não, amigo? Não vai falar mal. Não. Amigos falando mal do trabalho, da onde você come o seu alimento que você põe na mesa, vem da tua empresa, lá da firma que você trabalha. E você, junto com outros funcionários, falando mal do patrão, falando mal do seu gerente. Mas ali é a sua plantação de lentilhas. Aquela empresa é a plantação de lentilhas, onde você come e os seus filhos também. Você tem que se levantar e falar, aqui não. Opa! Não é verdade? Porque você também não come daquelas lentilhas? Come. Mas nós temos que levantar gente não briguentas, que brigam por qualquer coisa, não gente briguentas, nervosinhos, com estupim curto, briguentinhos, né? Mas gente que briga pela causa do Senhor. Aí é uma causa nobre, aí é coisa de Deus, aí tem que falar grosso mesmo e bater a mesa. Aí não deixa eu lutar não, porque aí está falando do meu Deus, está falando da minha igreja. Opa, da minha igreja não. Aí eu vou falar, porque é ali que eu tenho me alimentado. As lentilhas espirituais na minha vida que tem me alimentado, tem vindo daquele púlpito, tem vindo daqueles irmãos, quando o presbítero Haroldo prega, Marcelo prega, quando não tinha pastor, vem da escola dominical com as vidas dos professores, das crianças, o seu filho está sendo alimentado dessas lentilhas. A irmã Carla tem pregado para as mulheres uma bênção. Fala, mano, é dessas lentilhas que eu estou comendo. Abissai, verso 18 e 19. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300, e os feriu. Ele tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Chefe, com sua lança também matou 300. Começou pequeno, mas se tornou chefe de 30 homens. Entre esses personagens, terminar com o verso 20, 21, 22. Também Benaia, filho de Joada, era um homem valente e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. 2 heróis. Um feriu soldadinho. Heróis. Bater em bêbado é fácil, né? Por que a gente fala que bater em mulher e criança é covardia? Mulher tem um corpo mais fraco, menos musculatura, mais fraco. Para muitos dos homens é mais fácil. Apesar que tem uns apanhando, mas tudo bem. Abafa. Né? Tem uns apanhando, esquece. Mas a regra geral é essa. Bater em criança, criança pequena, pelo amor de Deus. Tanto que é crime, tanto bater em mulher quanto criança. Muito bem. E no outro também. Mas muito mais estes 2. Só que ele não bateu nem criança e nem mulher. E nem bebê na rua. Ele bateu em 2. Matou 2 heróis. Gente que também era guerreiro do outro lado. Vencedor. Bravio. E venceu. 2 heróis de Moabe. Matou também um egípcio, um homem de grande estatura. Uma outra Bíblia fala que ele tinha 2,5 metros de altura. Já pensou que é isso? Tem gente que está perto de 1,5 metros. Imagina 2,5 metros. Para nós é gigante. Mas ele venceu.
um egípcio de guerra, com 2,5 metros de altura. Meus irmãos, homens da qual nós temos que nos espelhar e falarmos assim: Senhor, não é a questão da espada que nos cabe hoje, mas é uma questão de sermos guerreiros da fé, de lutarmos pela causa do Senhor. Guerreiros valentes de Davi, que lutavam em favor do seu reino, em favor do seu rei, para defender o seu reino. Você está lutando pela causa do Senhor? Quero citar rapidamente alguns outros textos bíblicos que falam de homens valentes. Gênesis 10. Abram Gênesis capítulo 10, verso de número 8 a 11. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O príncipe do seu reino foi Babel. E depois no verso 11 diz que daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Um homem tomou conta dessas duas cidades, Babel e Nínive, fundou essas cidades. Nimrod, poderoso caçador do Senhor. Não é mais caçador do Senhor. Mas diz o texto que ele, valente caçador diante do Senhor. Homem que diante de Deus fazia proezas, mediante a ação de Deus. Colocava esse homem para buscar a caça e o alimento, e também, por que não, caçar inimigos. Homens valentes e corajosos diante do Senhor. Mas eu gosto de um outro texto, que é Gideão, Juízes 7, 1, 2 e 3. Livro de Juízes, capítulo de número 7, verso 1, 2 e 3. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos? Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. De 32, 22 recuaram. 2/3 de gente medrosa e tímida, porque só falar que tem uma lutinha é melhor ficar em casa assistindo televisão. Gente que, se falar que tem um endemoniado para orar por ele, é perigoso tremer o joelhinho e molhar as carças de medo, porque se esqueceram de um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas por nós. Meus irmãos, falar de medo, quem não tem medo? Vai. Eu sou um medroso danado com um cachorro na rua. Não é verdade, Catatá? Eu, meus irmãos, Emerson, andando na rua, fazendo as nossas caminhadas todo dia, de vez em quando eu detesto. Se um dia for vereador, eu voltar, põe de novo a carrocinha. Porque quem gosta de animal, que cuide do seu, não sorte na rua. Você gosta de cachorro, meu irmão? Cuide. Não sorte na rua, não. Porque aí tinha que pegar esses donos de cachorro já na lombo também deles, né? Então, agora, cachorro de rua não dá certo, gente.
Eu fico morrendo de medo dessas coisas. Detesto, né, irmão? Não presta. Cachorro não. Você não conhece se tem doença, se tem raiva, se é bravo, se não é. Até de poodlezinho eu estou correndo, porque aqueles bichinhos lá vêm correndo atrás da gente. E tem dente aquele sem vergonha. Pode morder também. É verdade, quem diz que poodle não morde? Morde. Tem dente aquela tranqueira. Então, meus irmãos, aí, o que eu faço? Estou caminhando e vejo um cachorro na calçada. Se dá para passar para outra calçada, eu passo. Às vezes não dá, né? E às vezes o irmão Hermes, o catatal, fica me empurrando para o lado do cachorro, não tem quando fugir. Aí eu vou fechando os olhos, passo reto, porque se der moral para o bicho, aí que ele avança. Medo eu tenho, mas você tem que passar às vezes do lado, que não tem jeito. Então medo todo mundo tem. O problema é o que você vai fazer com o teu medo. O que você vai fazer com o seu medo? Desses 22 mil leprosos, será que nenhum lembrou de um Deus que capacita? Lembrou de um Deus que nos fortalece? Gideão, medo eu tenho, mas pode vir o Espírito de Deus que quiser ir, que na hora do vamos ver, Deus é comigo. Amém? Meus irmãos, medo de várias coisas você pode ter, mas você não pode se esquecer. O teu medo natural das coisas que você possa ter medo não pode te inibir a fazer a obra de Deus, não pode te fazer esquecer que teu Deus é maior do que Golias. Porque será que Davi também não tinha nada de medo? O texto não fala, mas talvez ele tenha algum medo. A gente tem. Só que com certeza Davi falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. É assim, meus irmãos. É assim. Nós temos que enfrentar os nossos medos, não porque nós somos fortes, não porque há valor em nós, mas porque eu tenho um Deus que me faz ser mais que vencedor. Amém? Tem gente que está sofrendo por problema de amnésia espiritual, por esquecer quem é o seu Deus, por viver um dia a dia, acordar, trabalhar e dormir e descansar, apenas vivendo o dia como se nada acontecesse. Mas o apóstolo Paulo nos lembra, irmãos, que nós vivemos numa batalha espiritual. Combati o bom combate. Ele chama a vida de guerra. Ele sempre, como um soldado que era, sempre faz essa alusão, sempre faz essa comparação, os paralelismos e com o soldado. Ele usa a armadura de Deus, compara a palavra com a espada, o escudo da fé que te protege. Se você está revestido da armadura de Deus, da fé, da palavra, da salvação, venha que vier. Amém? Pode falar amém, irmão, não é pecado não. Meus irmãos, se você é um guerreiro que tem o Deus dos exércitos, que te capacita, te põe armas na mão, que te dá o poder do Espírito Santo, você tem medo de quê? Nós sofremos por causa da amnésia espiritual, porque nós esquecemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor, sim. Não quer dizer que nós venceremos todas as circunstâncias. Às vezes ficamos desempregados, às vezes ficamos doentes, às vezes nós vemos os nossos filhos enfermos, a gente vê os nossos parentes indo embora, sepultamos os nossos parentes, passamos dias difíceis,
parece que nós não perdemos nada, nós continuamos sendo vencedor em Cristo Jesus. Quero terminar dizendo que o Senhor é a tua força, meus irmãos. Está lhe faltando fé? Peça que Deus lhe dá. Amém? Pedir os dons que o Senhor lhe concede. Quero ler alguns textos em Salmo. Começar com o Salmo de número 18, que vai alegrar e animar o seu coração. Salmo de número 18. Para você encher o seu coração de alegria, de ânimo nos momentos de dificuldade e se tornar um valente de Davi, um valente do Senhor, amém? Para pregar a palavra de Deus, para vencer o inimigo, para vencer as lutas da sua vida, para combater o mal contra você e contra a sua casa. 18, verso 1: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Quem é a sua força, meus irmãos? O Senhor. Quem é a sua força, meus irmãos? O Senhor. Amém? Tem gente precisando de força até para falar, mas tudo bem. No capítulo 18 ainda, verso 32, diz assim: O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Glória a Deus. Meus irmãos, Ele te põe no combate, mas não te deixa sem arma. Ele te coloca nas alturas, Ele te dá força, Ele te dá alegria, Ele te capacita. Aleluia. Ele te aperfeiçoa. Ah, pastor, eu não sei fazer tal obra. Deus te aperfeiçoa para a glória dele, amém? Deus te põe capacitação. Você vira algumas páginas, vai para o Salmo capítulo 28, caminha mais 10, do 18 para o 28, verso de número 7, diz assim: O Senhor é minha força, meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com meu cântico louvarei, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a minha força. Está faltando força? Está faltando ânimo? Dobra o teu joelho e peça ao Senhor. No capítulo vizinho 29, verso 1: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, aleluia. Irmãos,